Boa noite, irmãos. Obrigado por todos aqueles que tiraram esse tempinho para virem à casa do Senhor, para que todos em conjunto possamos adorá-lo e louvar o seu santo nome. Eu só tenho a agradecer todo esse envolvimento da nossa querida irmã Grazi por ter nos concedido esse privilégio de estarmos aqui a debruçar sobre a família, para que nós possamos fortalecer os nossos laços familiares. Porque a nossa igreja é constituída por famílias. E sem famílias, o que seria deste mundo? Sem famílias concertadas, sem famílias regradas, sem famílias que buscam a Deus todo o momento para que possam ser abençoados e benditos para o seu reino. Daiane, muito obrigado. O belo hino. Deus é bom. Ele é bom, ele é maravilhoso. Essa é a razão de estarmos aqui hoje. Porque ele tem nos dado esse fôlego da vida. Porque ele é bom. Porque ele é maravilhoso. A sua misericórdia acompanha todos os dias, de eternidade a eternidade. Apenas apareça. Quando a irmã Graça enviou-me os folhetos quando fui imprimi-los, eu a estudá-los comecei a ver, eu disse, mas que pena ter que abreviar estas palavras tão puras, sinceras e verdadeiras que Deus nos concedeu. Mas assim tem que ser, porque se formos a acompanhá-lo do princípio ao fim, isso levaria tempo. Mas é edificante. É edificante. Já no sábado, ouvimos de que Deus tem uma aliança com o seu povo. Afinal de contas, o que nós transportamos no dedo e que nós denominamos de aliança, assim como foi muito bem explícito pela irmã Grazi, isso não é uma aliança, é um sinal, simplesmente. O sinal da aliança. Assim como Deus, na sua maravilhosa bondade, na sua misericórdia, tem feito concerto com o seu povo, dá-nos sempre um sinal para que nós possamos saber que Ele é Deus. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, Deus disse, deixarei agora um sinal entre mim e o meu povo, o arco-íris, que jamais destruirei a terra pela água. Nunca mais teremos um dilúvio universal. Podemos ter enchentes, um dilúvio local, mas o universal jamais será. Então Deus deu-nos este sinal do concerto que Ele tem conosco. Nossa história começa com Jesus sendo convidado para a casa de um líder fariseu para comer pão. O que nós estamos a tratar durante estes dias é Jesus, o pão da vida. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus é o nosso sustento. Jesus é o sustento de cada lar, de cada família. Essa é a razão que estamos a debruçar simplesmente pelo pão, que é o pão da vida, que é Cristo Jesus. E era um dia de sábado. Você pode pensar inicialmente que este é um convite agradável,
que às vezes recebemos para nos juntarmos a uma família que guarda o sábado para o almoço. Todos aqueles que trouxeram as suas Bíblias, por favor, convido-vos a abrir em Lucas 14. Lucas 14. Vamos ler os versículos 1, 15 a 24. Toma a palavra. Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Agora o versículo 15. E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós, como cristãos, e principalmente como adventistas do sétimo dia, nos preocupamos bastante nos dias do sábado fazermos a junta panela, ver em casa de um irmão, mas este é um convívio, é um almoço de convívio entre famílias, entre irmãos, entre cristãos, discípulos do Senhor. Mas Jesus, ao ser convidado naquele dia para que fosse comer e ceiar em casa daquele líder fariseu, vejamos que eles estavam com uma intenção, porque a intenção deles era o quê? Era que pudessem apanhar algo a Jesus, por isso que Jesus estava a ser observado por eles. Então, Jesus, conhecendo o coração deles, contou-lhes essa história do homem que convidou, fez o convite a certas pessoas para que fossem a sua ceia. Deus aqui nós vemos que este é um convite para a grande ceia. Este convite simboliza o banquete celestial que o nosso Senhor está preparando para seus convidados preciosos desfrutarem com Ele. Ele representa o esforço supremo do céu para atrair aqueles que são objeto do mais profundo afeto de Deus. Este convite para o banquete é uma revelação simplesmente do que Ele é.
Nosso Deus é um Deus relacional, que se alegra na comunhão e no convívio. Isso é uma das maiores verdades mencionadas no Evangelho. O nosso Deus é um Deus relacional. Com o andar da lição, nós vamos compreender e saber o porquê de Deus ser um Deus relacional. Quando disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui nós podemos ver que Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui o verbo está no plural. Façamos. Deus é uma comunidade de 3 pessoas que se relacionam entre si em amor, justiça e paz. Portanto, não podemos nos surpreender que Deus crie seres humanos e os coloque no contexto de uma comunidade familiar. A imagem de Deus em nós é manifesta cada vez que demonstramos nossa capacidade de viver em micro comunidades harmoniosas. Não é preciso ser uma mega comunidade, porque a família, meus irmãos, é uma micro comunidade. Mas tem que ser harmoniosa, pacífica e amorosa, chamada família, as quais Deus deseja usar para influenciar e abençoar a grande família, o mundo. Os irmãos, aqui vem a grande responsabilidade que nós temos como cristãos, como discípulos de Jesus. Esse poder relacional que nós temos como família, este poder tem de ser transmitido. Tem que ser transmitido ao mundo. Nós temos que se representar e mostrar ao mundo quem é o verdadeiro Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, palavras bonitas, palavras formosas,
mas palavras duras e verdadeiras, porque são essas palavras que vêm para nos edificar. São estas palavras que são ditas para o nosso fortalecimento. São estas palavras que são ditas para a nossa repreensão e para o nosso ensino, para que cada dia possamos crescer. Sejamos perdoadores uns dos outros. Porque assim como Deus nos perdoou, também nós perdoemos uns aos outros, para que vivamos em amor, vivamos em consonância uns com os outros. Que a bondade e a humildade seja o nosso elo de ligação, o elo que liga eu e vocês, vocês a mim, nós a Cristo Jesus como nosso Salvador pessoal. À primeira vista, nossa história hoje parece indicar que as pessoas nesse jantar compreenderam o privilégio de compartilhar a ceia com Jesus. Jesus decidiu dar continuidade à conversa contando-lhes esta história. Uma história que revelaria que os corações deles não estavam alinhados com as suas palavras. Os convidados receberam um convite especial para participar neste banquete honroso. No entanto, estavam ocupados demais para comparecer. O relato bíblico registra que eles educadamente se desculparam e nenhum dos convidados apareceu. Isto é o que nós fazemos no dia a dia. Somos até educadíssimos demais a desculparmos o nosso próprio Deus. Somos educados demais para que possamos arranjar subterfúgios para não andarmos em comunhão com Deus. Meus irmãos, acautelai-vos, porque o dia se aproxima. E as famílias têm que estar em conexão com o Senhor. Porque se assim não for, ai de mim, só haverá ais e ais, porque tarde será para a nossa reconciliação com Deus. Vamos imaginar que este convite para o banquete representa nosso casamento. O que nos impede de comparecer? Não é incomum ouvir cônjuges reclamando durante uma sessão de aconselhamento típica: não sinto que ele esteja realmente aqui. Ou nossos corpos estão aqui, mas estamos nos afastando e não sabemos como impedir. Às vezes estamos simplesmente ocupados demais para aparecer. Pura realidade hoje em dia. É bom que Deus levantou, suscitou alguém, a nossa irmã departamental da família, para que trouxesse esta semana para que pudéssemos refletir. Porque começando por mim, pelos irmãos, para aqueles lares que mesmo tendo Cristo Jesus como modelo, mas ainda existem aquelas quesilhas. Existem, porque existem. Somos pecadores, somos falhos. Nós somos pecadores e somos falhos. Por isso que Deus desperta filhos seus para que nos momentos certos tragam mensagens certas de advertência para que possamos sair dessa letargia, deste sono. Nós estamos sonolentos. Nós andamos sonolentos. Nós estamos com todas as características da igreja de Laodiceia. Nós somos
puros laodiceanos, porque estamos dormentes, vendo sim, mas assobiando para o lado. Infelizmente. Meus irmãos, demos graças a Deus porque Ele nos ama tanto, porque Ele é bom. Ele é misericordioso. O seu amor é extensível para todos, mas para todos. A síndrome da cama vazia é uma condição relacional e psicológica que está prejudicando a experiência conjugal hoje. Marido e esposa deitam na cama, sentindo uma desconexão emocional profunda e centenas de milhas físicas de distância. Quer dizer, juntos, mas longe. Na mesma cama, mas distante um do outro. Um dorme de um lado da cama e o outro do outro lado oposto, deixando um amplo espaço entre eles, que raramente é ocupado. Talvez também o jantar desse banquete represente um relacionamento com um dos nossos filhos ou com todos os nossos filhos. Talvez simplesmente não consigamos encontrar uma maneira de nos conectar com eles. A conexão emocional é desenvolvida por meio de interações positivas frequentes. Talvez tenhamos comprado a mentira satânica de que nossos filhos crescendo realmente não precisam de nós. E nos ocupamos com pilhas de trabalho ou compromissos na igreja ou então onde quer que for, com nossos trabalhos, nossos afazeres diários. Meus irmãos, isto é gravíssimo. Isto, eu falo de mim, falo de todos nós, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Ninguém está isento, meus irmãos. Mas apeguemos àquele a qual nos fez o convite, Cristo Jesus. O convite é extensível a todos, sem exceção de pessoas. Irmãos, famílias desestruturadas é uma igreja desestruturada também. Uma igreja desestruturada é uma comunidade sem valor. Uma comunidade sem valor são indivíduos entregues ao cuidado do inimigo. Este é o grande objetivo do inimigo. Porque Satanás, o grande objetivo dele é desfazer famílias. Porque o objetivo de Satanás é atacar o centro da criação de Deus. Este é o grande objetivo de Satanás. É a família e o sábado do Senhor. Aqui conta-nos uma pequena história do senhor que diz que lembro-me quando um dos meus filhos adultos me perguntou se eu me lembrava quando ele brincava com seus brinquedos ao lado da porta do meu escritório em casa, no corredor. Sentindo-me envergonhado, disse a ele que não me lembrava. Quando perguntei por que ele brincava ali embaixo da moldura da minha porta, ele disse: mamãe me disse que você não se importava porque estava muito ocupado. Mas mesmo assim, eu queria estar perto de você. Meus irmãos, aí vem um ai. Ai.
minha conferência havia me concedido uma licença de 3 meses para concluir minha dissertação de doutorado. E eu estava tão ocupado que não percebi meu filho de 4 anos brincando à minha porta durante aquele trimestre. Agora, para nós, quais desculpas estamos dando por não participar de eventos, encontros e momentos familiares rotineiros que são investimentos cruciais no desenvolvimento saudável da nossa família? Isso é para todos nós. Nunca é tarde para aparecer para a sua família. Nunca é tarde para se envolver na vida de seus filhos, seja eles têm 2, 12, 20 ou 40 anos de idade. Os pais são chamados a mostrar aos filhos o caminho porque já o encontraram. Se nós, os pais, já temos encontrado o caminho, então qual é o nosso dever? É mostrar aos nossos filhos o verdadeiro caminho, o caminho bom que ele deve seguir. Se for estreito, melhor ainda, porque o caminho vasto e largo, o seu término é a perdição. Meus queridos, admoestemos os nossos filhos cada dia. Isto é um conselho para todos nós, todos os pais. Porque se nós queremos formar famílias coesas, famílias estruturadas, então comece por nós e levemos a eles, porque amanhã também eles serão pais, também terão as suas famílias constituídas. Mas para isso, começa em nós. Quando os abastados, os aristocratas, as pessoas que têm dinheiro para comprar, vender e podem arcar com um casamento estão ocupados demais para comparecer, o seu muda para a segunda e a mais importante parte do plano e estende o convite para aqueles que realmente precisam estar presentes. Seja pelas ruas e vielas da cidade e traga as viúvas e os órfãos, os divorciados, os rejeitados, os marginalizados, os sem teto, os verbal, emocional, física e sexualmente abusados. Se eles tivessem sido convidados primeiro, os ricos não teriam vindo. Então, numa tentativa de atrair todos, os abastados e os menos favorecidos, os do centro da cidade e os dos bairros nobres, as pessoas dos vales e das colinas, Jesus começou seu convite com as pessoas mais difíceis de atrair. Jesus começou com os exigentes, com os arrogantes, os instruídos, os muito sofisticados, para que eles não tivessem desculpas adicionais para não comparecer. Irmãos, a verdade é esta. Ninguém terá desculpa perante a Deus. Quando aquele dia vier, e há de vir, e breve está para chegar, se você não está preparado, se eu não estou preparado, se a minha família não está coesa, se a minha família não está preparada, pronta para receber as bênçãos do Senhor e receber Jesus na sua plenitude e glória, meus irmãos, nada do que fazemos terá recompensa. Mas nada.
Aqui nos diz: eu simplesmente adoro isso. O convite de Jesus é ampliado. O desejo do Senhor é totalmente inclusivo e abrangente. Ninguém deve ser deixado de fora. Os marginalizados em todo o mundo, em cada cidade, cada vila, cada aldeia, o convite é dado para fazer parte do reino de Deus. O financeiramente, emocionalmente e espiritualmente falidos, os de caráter duvidoso, os perdedores, os viciados, os quebrados, aqueles que estão verdadeiramente famintos. O convite é para eles, é para você, é para mim. A mesa já está posta. Meus irmãos, isto é uma verdade forte, que a mesa já está posta. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, quando Deus instituiu o casamento no Éden, Deus deu ao casal tarefas a serem feitas. Tarefas que foram negligenciadas. Por quê? Por desobediência. Porque nós somos filhos da desobediência. E isto foi preciso que Deus enviasse o seu único filho para que viesse a esse mundo cruel, para nos resgatar. Aí nós vemos a tremenda misericórdia do Senhor, o seu amor, a sua bondade, a sua longanimidade. Ele não quer que ninguém venha aparecer, mas todos venham a alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas para isso, trabalhemos para que assim seja. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem de tudo, sem dinheiro e sem custo. Porque Deus, o custo foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. E hoje, todo o nosso merecimento é de graça. É a graça de Deus. Nós não merecemos nada, mas Deus deu-nos pela sua imensa graça, sua imensa misericórdia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ninguém é rejeitado e ninguém é aceito condicionalmente. Deus aceita-nos sem condição nenhuma. A aceitação de Deus para conosco é incondicional. Se você está com fome e sede, o convite para o banquete é para você. Se você está sofrendo, solitário, ansioso ou deprimido, o convite é também para você. Jesus, ao preparar este banquete, meus irmãos, ir a este banquete significava tornar-se receptores de uma qualidade de vida radicalmente abundante que permearia cada aspecto da nossa existência. Como o anfitrião,
do banquete, o próprio Jesus, ele se oferece como o pão da vida, sustentador, a água viva que sacia e satisfaz as necessidades mais profundas e desejos do coração humano. Mas como aqueles convidados, com muita frequência, estamos simplesmente ocupados demais para participar de uma celebração transformadora com Jesus. A ironia é que o primeiro grupo de convidados não tinha ideia de que esse convite era o banquete, era o compromisso mais importante que precisavam atender. Quem compra um campo sem olhar para ele? Quem compra animais sem antes conferi-los? Até mesmo o recém-casado podia ter levado a sua noiva consigo para o banquete, mesmo que fosse por algumas horas. É escusado arranjarmos desculpas, meus irmãos. Nós não temos desculpas para o nosso Deus. Muitos de nós, a desculpa é: que eu fui ao trabalho, hoje foi pesado. Mas o irmão, ao despertar, qual é a primeira coisa que faz? É agradecer a Deus por mais um dia, pelo fôlego da vida que Ele concede, pedir as bênçãos de Deus, mesmo sabendo que estamos num mundo do pecado, que temos obstáculos para ser ultrapassados. Sim, porque temos. Queridos irmãos, se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele está sempre de braço estendido para nos pegar e suster. Mas sempre. Mesmo que você não veja, você não sinta. Quantas vezes, irmãos, temos livramentos, se damos contas delas depois de algum tempo. E que vamos lembrar, mas naquele dia aconteceu isso. E não foi Deus. Que andamos distraídos. Não estamos em comunhão com Deus. Não estamos com os passos acertados com o nosso Deus. Quando dizemos que estamos ocupados demais, geralmente significa que não temos nossas prioridades em ordem. Pensamos que estamos ocupados com assuntos importantes, mas a menos que nossa família seja a principal prioridade em nossas vidas, teremos prioridades desordenadas. Nada é mais importante. A prioridade aqui é a família. Se não for a família, meus irmãos, então o irmão está completamente desorganizado. Façamos um compromisso hoje com o nosso Deus. Porque nós, como eu já disse, somos falhos, somos pecadores. Mas façamos um compromisso. Não digo voto, porque o voto é uma coisa muito séria. Para que não seja rompido, para que não seja descomprometido, façamos um compromisso com o nosso Deus. Agarremos na sua mão. Nos nossos lares, implementemos o culto familiar diariamente. Se não for de manhã, à tarde em casa. Eu implementei o culto familiar em casa, mas às vezes, essa é a razão. Chego do trabalho, sento-me no sofá, chega o meu filho, o Kenny chega, depois chega a minha esposa, a Matilde, eu estou pelado. Às vezes, Deus sabe, então por que esconder se Deus sabe? Vou esconder dos irmãos? Vou ser hipócrita? Às vezes dentro de mim eu digo, ai, tomara que não me peçam para fazer o culto hoje, estou cansado.
E a Matilde, a primeira coisa que ela chega, vê, hoje não vamos fazer culto. Melhor é, tem que ser. E eu agora estipulei lá em casa uma regra, eu disse, ok, tu és o homem do culto familiar, o homem que nos fará lembrar sempre, pegar, tomar iniciativa. Agora, ele é o nosso guia do culto familiar em casa. Temos aqui 8 sinais para confirmar se você pode estar ocupado demais. Você está sempre tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você está exausto e subcarregado. Você precisa agendar as coisas com muita antecedência. Você tem dificuldade em se concentrar e aproveitar o momento. Você nunca tira folga. Você perdeu o equilíbrio. Você se sente culpado na maior parte do tempo. Você está preenchendo seu calendário com coisas que nem mesmo deseja fazer. Isso acontece nas nossas vidas. É ou não é, meus irmãos? Tem acontecido. Tem acontecido nas nossas vidas. Se isto se aplica nas nossas vidas hoje, é um excelente momento para recalibrarmos os nossos valores e prioridades e colocar a nossa família em primeiro lugar. O melhor prato servido não é comido à mesa. O maior banquete frequentado não acontece em um salão. O melhor encontro social não ocorre no parque do bairro ou no bar. Ele acontece aos pés de Jesus, meus irmãos. O melhor tempo gasto não é adquirindo campos, animais ou edifícios. Embora seja bom acumular riquezas, pois pode resolver problemas financeiros temporários e ser uma bênção para os outros. Sim. Ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. O pecado é como você vai gerenciar a tua riqueza. Isto sim é pecado. A maneira como vai gerir a tua riqueza. O melhor lugar para estar não é no mercado ou na praça, é na presença de um Deus amoroso que anseia alcançar para curar nossas prioridades desordenadas, redimir nossas vidas confusas e nos salvar de nossas prioridades egocêntricas. É isso que nós temos que eliminar de uma vez por todas. Nosso ego. Pôr o nosso ego como prioridade. Não. Busquemos o nosso bondoso Deus, nosso misericordioso Deus, e depositemos aos seus pés mas todas as nossas ocupações. Que os irmãos verão que as nossas prioridades egocêntricas serão revestidas de prioridades de amor. Amor no lar. Amor entre famílias. Amor na igreja. Amor na comunidade. Mas para isso, dispamos do nosso ego e revistamos do amor de Deus que nos fortalece e nos transforma para sempre. Vamos para o banquete. Há uma nutrição profunda aguardando. Digamos sim a Jesus e comecemos uma vida voltada para os outros, que prioriza as coisas importantes sobre as
as boas coisas. Coloca as pessoas acima das coisas e os relacionamentos acima das transações comerciais, que considera os dons do céu como bênçãos e não como inconvenientes, que busca estar aos pés de Jesus antes de fechar negócios lucrativos. Se primeiro busquemos a Jesus nas nossas vidas, em todos os aspectos, teremos sucesso. Tudo será bem sucedido. O jantar do banquete é caro, queridos irmãos. Para você ser realista, nunca ninguém, mas nunca ninguém, fez ou fará um banquete tão caro como esse que Jesus faz e espera por nós e chama por nós. Irmãos, sabem o porquê? Porque esse banquete, esta ceia, foi comprado no Calvário. O custo foi o sangue derramado do Filho de Deus. Porque isso é uma questão de vida ou morte. Ou procuramos a vida, ou então nos acomodamos e encontraremos a morte. E morte eterna. Vamos largar o que estamos fazendo e comparecer. Buscar coisas materiais como foco principal de nossas vidas só nos deixará desejando, com fome e sede. Vamos dizer sim ao convite de Jesus. Completar o seu plano de salvação e ampliar sua família. Como indivíduos, como famílias, vivamos as palavras: eu vou com minha família. E alcancemos aqueles que estão em nossa casa e aqueles fora de nossa casa que precisam de um Salvador. Hoje eu os convido. Venham, apareçam. Nunca é tarde demais para aparecer. Porque a palavra, ela é pura. É só ou é apenas apareça. Deus está de mãos abertas, está de braços estendidos. A postura de Cristo no Calvário foi uma postura de desonra, porque assim eram mortos todos os malfeitores. Nós nem sequer imaginamos o quão cruel o nosso mestre vivenciou naquela cruz. Nós ainda, nos nossos desenhos, na nossa imaginação, ainda pomos Jesus com um pano à frente. Mas não, meus queridos. Jesus naquela cruz estava completamente entregue à vergonha. Jesus estava entregue à vergonha completa. Por isso, o sinal daquela cruz, para nós hoje, é o sinal da nossa comparência. É o sinal de que nós devemos dizer sim ao nosso mestre. É o sinal de dizermos que eu vou. Não sou eu vou, mas sim eu e a minha família. Eu, a minha casa. Amém. Que Deus possa abençoar cada lar, cada família aqui representada e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais do YouTube. Que o Senhor possa abençoar os vossos lares também. Porque a bênção de Deus é extensível a todos aqueles que comparecerem no seu banquete. A ceia
A mesa está posta. O convite está lançado. Cabe eu e você dizer sim, eu vou. Eu e a minha casa. Porque nós, nos nossos lares, nós somos escravos uns dos outros. Não sei se os irmãos compreendem essa passagem. Nós, nos nossos lares, somos escravos uns dos outros. O conceito família, se nós, já para terminar, o conceito família, derivado de uma palavra do latim, os irmãos vão achar isso assim um pouquinho, mas vejamos o que significa a palavra família. Vem do latim famulus, que quer dizer escravo doméstico, que significando conjunto de escravos pertencentes e dependentes de um chefe ou senhor. Então, levemos esse conceito para os nossos lares. E sejamos escravos uns dos outros, abraçando esse convite do Senhor. Porque assim sendo, o céu será de todos nós. A palavra é simples. Venha. E o dizer também é simples. Eu aceito. Eu vou. Vamos todos, meus irmãos. Trabalhemos para que a Igreja de Queluz seja uma grande família. E que esta igreja resplandeça a sua luz para que essa comunidade veja em nós Cristo Jesus como Salvador. Que o Senhor possa nos abençoar. Oremos. Maravilhoso, bendito, bondoso e amado Pai que habita nos altos dos céus. Pai Santo, mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade que nos concedeste de estarmos na tua santa casa de oração para exaltar e glorificar o teu santo nome. Como famílias, Pai Santo, como filhos teus, queremos de ti as tuas bênçãos para que possamos ser moldados e transformados segundo o teu querer e a tua vontade. Venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Pai Santo, tu conheces os nossos corações, sonda-nos e vê se há em nós algo de errado. Transforma-nos. Tira de nós esse espírito de letargia, Pai Santo. Tira de nós essa sonolência, para que possamos cada dia mais, Pai Santo, bendizer o teu santo nome, para que as famílias sejam um exemplo, Pai Santo, na sua sociedade. Ajuda-nos, Pai Santo, cada dia mais. Purifica os nossos corações. Mas, acima de tudo, te suplicamos, traga em nós o espírito de reavivamento, para que todos nós, em união, cresçamos em amor uns com os outros. Dê-nos agora, Pai Santo, uma noite de repouso na tua santa companhia. Teus santos anjos acampem ao redor de todos aqueles agora, Pai Santo, que estão em sofrimento. Que segundo a tua vontade se cumpra. Ajuda-nos, fortaleça, não porque haja mérito em nós, mas em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.